que já se faz tarde, parece que a casa aí tem um horário de término, não é? Eu, antes de falar alguma coisa do Valdir, que eu acho que não precisa falar muito, que a maioria das pessoas conhece o professor Valdir, para agradecer a todas as pessoas que estão aqui, inclusive não só os de Santos, que estudam com a gente, mas as pessoas também que vêm de fora, de São Paulo, Campinas, tem gente de Curitiba também, agradeço. É meio complexo, realmente difícil montar um encontro. Todo ano os encontros aqui do SESC são feitos em setembro. Nós vamos tentar agora, esse ano, refazer a mala direta, atualizar os endereços, os nomes, os telefones e tudo para que ano que vem prossiga o material, possa receber o material. Vocês podem receber com antecedência em casa para ficarem notificados do encontro de astrologia. É isso. O professor Valdir deixou uma apostila aqui da Regulus, falando de algumas palestras que ele já fez ao longo dos seus 30 anos de astrologia. Claro. Bem engraçado. Eu só estava comentando fatos. Comentando fatos. Seus 30 anos de estudos astrológicos, certo? E algumas palestras que ele efetuou ao longo desses anos. Bem, eu não tenho muito para falar. Professor Valdir, professor Cid Marcos está aqui presente. Foi um dos primeiros astrólogos que me iniciaram, por culpa deles, e agora também sou culpado de algumas outras pessoas que estarem estudando. De novo, a gente abre e fecha ao mesmo tempo. Fazendo os marketings aqui. Aprendi com ele a fazer isso. Bem, só tem agora 1h e 10 minutos só para falar. Vai, pessoal, vamos ver se. Jean Batista Correia. É parente. Do que? Nosso. Não, eu pensei que fosse a reencarnação dele. Não, você sabe que é a reencarnação dele, né? Sei que é a reencarnação. Eu? Não. Quem? Não. Fala. Pastor, colega da gente. Sei, tá bom. Só queria se me apresentar aí. Pessoal, deixando brincadeira de lado, esse autor aqui é clássico. Isso só existia em francês arcaico, depois foi colocado pelo Jean Eliot, né? Vale a pena vocês comprarem isso. Vale mais vocês comprarem essa aqui do que aquela que ele anunciou, certo? Tá bom? Depois de uma hilariante palestra que nós tivemos dos nossos amigos, né? Vamos agora tendo em vista o seguinte. Saturno no espaço está retrógrado, Mercúrio no espaço está retrógrado e a Lua está em Aquário. Tem coisas boas. O fato de Mercúrio estar retrógrado e Saturno estar retrógrado é altamente favorável. Estando retrógrado quer dizer que vamos reavaliar, repensar, refazer as coisas. E recapitular eu vejo que é muito importante. Então vamos ligar primeiramente aí. Veja, nós temos aqui um Saturno colocado eventualmente numa posição angular, como se fosse um eventual ascendente. Então o nosso Saturno de quem vocês forem examinar em um mapa, seria, vamos dizer, um Saturno que estaria, vamos dizer, no início de um primeiro quadrante. O Saturno, ele dá um giro, em média, em 28 anos. Certo? Mas o primeiro retorno de Saturno pode ser realizado aos 26, 27, 28, 29 ou 30 anos. Isso aqui é só um modelo. Se vocês forem aplicar isso que nós vamos tentar passar a vocês, para situarem, vamos dizer, o Saturno num desses quadrantes, podemos dizer, é muito importante que vocês estejam com uma efeméride em mão e consultem as posições. Porque às vezes o Saturno pode estar no limite e vocês podem transmitir para a pessoa algo que não seja correto. E o grande problema, se vocês vão transmitir algo para um cliente que não esteja correto, quem realmente vai padecer é a astrologia. Né? Nós vamos defender a astrologia. Nós devemos ser bons profissionais na área. Então vocês vejam, quando a pessoa nasce está com 0 anos de idade, depois de 7 anos, estamos aí com 7, ele forma a primeira quadratura com ele, aos
14, a oposição, aos 21, o início de uma quadratura decrescente ou minguante, para depois, aos 28 anos, começar um novo ciclo. O que eu vejo que é de suma importância é vocês levarem em consideração, isso é trânsito, mas as luas progredidas, elas também têm um ciclo de aproximadamente 28 anos. Também pode ser mais ou pode ser menos, mas isso vocês precisam fazer cálculos. E se progride naturalmente a Lua também no sentido direto como no sentido indireto, e também é muito importante vocês verificarem, porque Lua é o planeta mais interior que nós temos, e Saturno o planeta mais exterior, afinal de contas. E se pode também fazer ótima astrologia, levando em consideração somente de Lua até Saturno. No análise é de suma importância, é de suma importância vocês considerarem o Saturno do mapa radical. Porque se vocês forem ler um livro que fala sobre Saturno, ele vai dar uma informação do que significa o Saturno. Esse é o significado intrínseco do planeta. Mas cada um de nós tem um Saturno que ele é diferente, afinal de contas. Guardado a base inicial do Saturno, mas aí nós temos o Saturno que tem um significado ocasional, porque ocasionalmente no mapa de cada um de nós temos um Saturno que corresponde ao Saturno básico, mas é um Saturno completamente diferente. Nós podemos ter um Saturno que nos favorece em certos assuntos, e podemos ter um Saturno que nos desfavorece em outros assuntos. Não é só importante levar o significado do Saturno no mapa radical, mas também levar sempre em consideração o restante do mapa. Nós estamos transmitindo a vocês uma peça, um pedaço de um grande quebra-cabeça que deve ser examinado em conjunto. E eu acredito que o exame, não só de Saturno radical, mas dos ciclos de Saturno, realmente são muito importantes. Mesmo que vocês vão interpretar um mapa de uma pessoa, e mesmo que esta pessoa não solicite previsões a vocês, certo? É muito importante vocês adequarem a interpretação para a pessoa, primeiramente, levando em consideração o seguinte: se essa pessoa ainda não completou o primeiro ciclo de Saturno. Porque uma pessoa que não completou o primeiro ciclo de Saturno ainda não passou por todas as possíveis experiências e todos os possíveis aspectos, certo? Então, podemos dizer que dos 0 aos 28 anos, a pessoa está preparando a sua formação básica, que é dada por Saturno. Então, isso é muito importante. Depois, se a pessoa já passou do primeiro ciclo de Saturno, dos 28 aos 56 e assim por diante, né? A interpretação já deve ser baseada em outros princípios básicos, porque já se pressupõe que a pessoa já tenha tido e aproveitado as eventuais experiências anteriores. Porque se ela não aproveitou no primeiro ciclo, vai ter que, desculpe a expressão, passar no segundo ciclo, porque aí é permitindo uma repetição, mas aí já não temos mais de 0 a 28, vamos ter de 28 a 56, as coisas são um pouco diferentes. Os ciclos são divididos em 4 semiciclos, né? Ou também chamado de 7 em 7 anos, as crises de 7 em 7 anos. Certo? E as crises de 7 em 7 anos se fala abertamente por aí, se diz realmente muita coisa. E quando se diz a palavra crise, de modo geral, se toca no sentido altamente negativo, afinal de contas. Se nós formos ver a origem da palavra crise, até o professor Cid Martins, uma ocasião, me falou sobre isso. Crise é uma palavra que vem do grego, em outras línguas também, a tradução praticamente é semelhante, no significado seguinte: crise indica um momento de decisão. Porque quando as coisas vão indo muito bem, vai sendo muito bem. Quando as coisas começam a não ir muito bem, nós dizemos que estamos em momentos de crise, não é verdade? E então, de uma maneira geral, quando o Saturno, nesse seu movimento, ele forma as quadraturas,
quadraturas, as oposições e até o retorno, nós passamos por um momento, por um período, durante o aspecto que ele está fazendo, de uma eventual crise, mas é no sentido dessa crise, podemos dizer, nos alertar para nós pensarmos o que temos que fazer em seguida. Então, essas experiências eu vejo que é de suma importância. Não esquecendo realmente a Lua dos 28 anos, nós temos o ciclo, que eu vejo que também é muito interessante, muito importante, que é o ciclo de Urano, que ele dá um giro completo no zodíaco em 84 anos. E 84 anos é divisível por 7, na verdade. E então nós temos esses ciclos que caminham juntos. Netuno, 168 anos, Plutão, 250 anos em média. Vamos então agora ver o primeiro ciclo. O primeiro ciclo de Saturno, quer dizer, o primeiro semiciclo de Saturno é do 0 aos 7 anos. E ele está eventualmente, no que podemos dizer, no primeiro quadrante, afinal de contas, na verdade, certo? Está hipoteticamente, para uma memorização, está de primeira até a cúspide da quarta casa. O primeiro ciclo, o primeiro quadrante, temos como fatores importantíssimos a formação da estrutura física. É do 0 aos 7 anos que nós temos essa formação da estrutura física. É um período de inteira dependência. Nós dependemos das outras pessoas. Dependemos do início de quem nos amamenta, quem nos troca a fralda, quem isso, quem mais aquilo, quem nos protege e assim por diante. Nós estamos, na verdade, numa grande dependência. Algo que é muito importante nessa fase, a importância de engatinhar. Quem não engatinha bem nessa fase, vai engatinhar na fase dos 28 aos 35. Podem ter absoluta certeza. E provas eu já tenho. Então vamos até citar exemplos, porque o Jorge já está limitando o meu horário, o Saturno. É de suma importância. Pais que dizem, minha criança, meu filho, não engatinhou, começou a andar, tenho pena desse pai, dessa mãe, porque ele cometeu um crime contra a criança. A criança tem que engatinhar, porque o ato de engatinhar é um ato de massagear as rodas, massagear os joelhos. Então é de suma importância que a criança engatinhe antes de andar. Já teve casos que a criança não engatinhou, começou a andar e até tem hoje, como adulto, seríssimos problemas em joelho, por incrível que pareça. Aos 7 anos, nós temos a primeira quadratura de Saturno em trânsito com Saturno radical, e também as primeiras quadraturas da Lua progredida com a Lua natal, com a Lua radical. É completamente desaconselhável, e hoje quase que isso não acontece mais, durante a vigência dessa primeira quadratura e durante a vigência das duas luas progredidas, é completamente contraindicado colocar uma criança na escola. Porque essas quadraturas sempre indicam certas mudanças de vida. E essas mudanças primeiras, elas ficam muito marcadas pelo primeiro ciclo. Porque veja o seguinte, uma criança que num lar, ela é o centro da família, tudo converge para ela, né? Ela é o centro. Se colocamos essa criança numa escola, principalmente durante a primeira quadratura de Saturno, e as duas primeiras, o mais importante que eu tenho visto é a quadratura de Saturno, mas temos as duas progressivas também. Numa escola, até o dia anterior dela ir para a escola, ela era o centro de atenção. Quando ela vai para uma escola, ela é um número, na verdade. Vocês imaginem, voltem um pouco atrás, lembre-se que vocês estavam no centro do seu lar, estavam na dependência do seu lar, estavam recebendo carinhos e afetos, e de uma hora para outra, por melhor que seja a escola, recebemos um choque.
porque aí não somos mais o centro, somos um número. Então é muito importante que isso seja levado em consideração. Nunca esquecer que tudo que eu estou falando depende de uma análise do mapa astrológico, no caso da criança. Depois nós temos em seguida o ciclo dos 7 aos 14 anos. Nós temos no início do segundo quadrante. 7 aos 14. Não resta dúvida que hoje em dia as crianças costumam estudar mais cedo, o aprendizado já é mais cedo. Mas principalmente esse segundo quadrante, esse segundo ciclo dos 7 aos 14 anos, é o período de estudos e conhecimentos básicos. É realmente, vamos dizer, o início dos estudos básicos, etc. É uma época de deslumbramento. Então é muito importante que os pais coloquem para as crianças fatores para elas se deslumbrarem com o que existe no mundo. Porque esse deslumbramento, o fato de elas serem incentivadas a esse deslumbramento, de conhecer o que existe, do que elas poderão amanhã ou depois usufruir, eu vejo que é muito importante, porque esse deslumbramento já dá uma inclinação para os estudos. Então os pais têm que dizer, bom, você está deslumbrada com isso? Então vai estudar esse assunto. A motivação aí é muito importante, com essa questão do deslumbramento. É uma ocasião que também devemos colocar na criança os fatores para estabelecer uma segurança para o futuro. Ela já tem que começar a cuidar-se de si e sempre tem que ser colocado para essas crianças que elas terão que construir o seu futuro e terão que sedimentar a sua segurança para o futuro. E veja, porque também nós temos crianças que adentram em épocas adversas ao início dos seus estudos e devido a maus aspectos recebem um trauma, recebem um choque. Quem então recebe um trauma, recebe um choque no início do estudo, isso fica marcado para sempre e pode ir se repetindo futuramente. Se perguntássemos anteriormente para uma criança de 0 aos 7 anos, ela ia dizer, puxa, o mundo é bom, não é verdade? Certo? Tudo concorda. Para uma criança, ou quase um jovem, de 7 a 14, o mundo é belo. Então mostrar as belezas que existem no mundo. E sempre existe alguma coisa de bom nesse mundo, não é verdade? Então isso se torna muito importante. Aos 14 anos, a faixa etária em média da puberdade. Saturno em oposição ao Saturno natal, luas progredidas em conjunção entre si e a oposição à lua natal. Veja, aos 14 anos, o Saturno está oposto ao Saturno radical. Praticamente é o Saturno de sétima oposto ao ascendente, na verdade. É a puberdade, mudanças, sem dúvida nenhuma. O confronto com o mundo externo. Temos aí o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é a formação do eu. A formação do eu depende muito do outro, não é verdade? Eu é o Saturno radical, podemos dizer. O outro é a oposição. Então esse conflito na faixa que começa aos 14 anos, na faixa da puberdade, essa influência do outro, que aí começa a ver que nós temos um Saturno transitando oposto ao nosso ascendente, nós temos uma dificuldade, temos uma influência muito forte dos outros, não é verdade? Então, aí é que nós temos realmente um começo da formação do eu, e isso se torna realmente muito importante. As influências externas são importantes. Aí a criança, o jovem já, ele vai aprender que o mundo é verdadeiro. Vai aprender ou começar a aprender todas as verdades do mundo.
é realmente um período de certo confronto. Aos 21 anos, o que nós temos? A crise da maturidade. Esse Saturno, hipoteticamente, está o quê? No meio do céu, na verdade. Certo? Além da quadratura de Saturno em trânsito com o radical, nós temos o quê? Urano em trânsito, em quadratura com o Urano natal. Se o Saturno, nessa época, está lá, vamos dizer, no hipotético meio do céu, o Urano, que faz a primeira quadratura com o Urano, está na quarta casa. É isso? Na segunda? Não. No segundo quadrante. Certo? Segundo quadrante, obrigado. Está no segundo quadrante. O que é segundo quadrante? É lar. Não é isso? Naturalmente depende muito do mapa da pessoa, depende fundamentalmente do Urano da pessoa, isso que nós vamos dizer. As pessoas que têm Urano na quarta casa, logo que for possível, rompem com o lar, na verdade. Esse lar me abafa, eu quero ter minha liberdade, então eu vou casar. Não é isso? E quem casa com Urano em quadratura com Urano, é um grande candidato para logo mais, ou então logo no outro ciclo de Urano, se casar. Né? É que eu digo, sai de uma e cai numa pior. Porque um casamento nesse sentido, de Urano, quadratura com Urano, não é nada aconselhável. E já tem uma colega aí que diz que conhece um caso, né? E você deve conhecer outros casos também, né? Eu conheço profundamente. A duras penas. Então, é por aí. Tem razão? Não, exatamente. É por aí. Então, precisamos estar atentos com a realidade do... Então, é isso. A realidade não é só Saturno, mas é Urano também, porque ela cutuca muito. Né? E, por vezes, também é muito interessante vocês verificarem se a pessoa, primeiramente, passa pela quadratura de Urano, porque Urano realmente ele muda, ele altera, ele rompe, não é verdade? E o Saturno ele pode dar experiência, pode dar dificuldades. Então é só vocês discernirem pela palavra-chave de Urano. Urano o quê? Muda, rompe, transforma, não é isso? E Saturno o quê? Impede, ou acrescenta responsabilidade, não é isso? Vocês conhecem a astrologia, vocês decidem, tá bom? Vamos em frente. Então vamos ver a fase dos 21 aos 28 anos. Então, seria no quarto quadrante. E teríamos o que? O Saturno numa quadratura minguante ou decrescente, né? Certo? Dos 21 aos 28 anos. É uma fase de afirmações. Porque com o aspecto anterior lá em cima, o divino se afirmou, né? Saturno passando no alto hipotético do seu mapa, pronto, já sei, estou formado, já conheço, já entendo, né? Então, é realmente uma fase de afirmações. Afirmações principalmente no seguinte sentido: grande parte das pessoas sentem necessidade de afetos, o que é muito importante nessa etapa de 21 aos 28, busca de resultados. Casou, mudou, fez, aconteceu, não sei o quê, agora quer resultados. Porque tudo nesse mundo tem o quê? Começo, meio e fim. Isso é o que eu sempre digo. Não é isso, Onofre? Muito bem. E então, o quarto quadrante é o quadrante realmente dos resultados. Então é muito importante que nessa fase dos 21 aos 28, que a pessoa se afirme na busca de seus resultados. E também é uma época de colheita, porque ele já plantou aí 3 quadrantes, afinal de contas, né? Já passou por provas. Então, a expressão-chave aí é: o mundo é uma realidade. 28 anos é
o primeiro retorno de Saturno. Saturno retorna à posição natal. E aí começa o segundo ciclo de Saturno. Vamos dizer mais uma vez, 28 anos é em média. Para vocês aplicarem isso, vejam bem, porque às vezes é desde os 26, às vezes até os 30 ou mais anos. Sempre precisamos ter uma experiência. E quanto mais vamos para frente, maior razão nós temos que ver, porque o movimento vai se distanciar. Então, nós temos aí o início do segundo ciclo. Então, e o início desse segundo ciclo é realmente muito importante, vamos ver em seguida. 28 anos, adentra o primeiro quadrante. Nesta época, e principalmente nos demais retornos de Saturno, nas demais conjunções de Saturno, ou Saturno radical, a pessoa passa, é só vocês verem os seus mapas, nem todos passaram ainda por esse retorno, não é certo? Outros passaram, mas os que passaram, pelo menos examinem os seus mapas, né? Muito provavelmente, nesse retorno de Saturno, vocês estabeleceram, fizeram o seu primeiro balanço de vida. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu consegui, o que eu não consegui, sem dúvida nenhuma, de uma ou de outra maneira, de acordo com o nosso Saturno, de acordo com o nosso mapa, de acordo com os trânsitos, de acordo com progressões, é uma época que fazemos o nosso primeiro balanço. Tomada de decisões? Sim, mas depois do balanço. Por isso que não é aconselhável, e Saturno indica prudência, na verdade, estabelecer primeiramente um balanço do que fizemos, que resultados obtivemos. Estamos chegando de um quadrante de resultados. Vamos fazer uma avaliação. Hoje não, porque, por exemplo, as firmas têm computador, então o balanço está às 6 horas no fim do expediente, pronto, não é verdade? Mas antigamente as empresas costumavam organizar anualmente o balanço, não é isso? E fechavam para balanço, nem todos vocês já viram firmas com placa fechada para balanço. Então, a certo ponto, vejam bem, sabe, nós podemos aprender astrologia, lá na Regos nós procuramos ensinar astrologia, mas eu sempre digo, aqui eu dou algo teórico, vocês têm que aprender astrologia lá fora, porque a prática ensina a astrologia, na verdade. O que eu faço para os alunos pode ser minha prática, mas eu peço que os nossos estudantes recebam isso como teoria e que vão aprender, que vão praticar. E o mundo tem muito que ensinar. Então, temos que fechar dentro do possível para balanço. Esse balanço pode ser rápido, pode não ser, né? Depende do nosso computador interno. E aí, então, nós temos que o senhor tinha dito? Tomar uma decisão a partir do resultado desse balanço. Certo? Então, é muito importante. Balanço de vida. As experiências anteriores são de suma importância. Nós temos que planejar, temos que vivenciar o lado bom do mundo. Veja, na etapa seguinte, do 0 ao 7, o que vocês escreveram? Que o mundo é bom, não é verdade? Não é isso? Agora nós temos que vivenciar o lado bom do mundo, não é verdade? Não é isso? Porque provavelmente nem papai, nem mamãe, nem a ama estão mais aí, não é verdade? Os cristãos estão de uma outra maneira. Já sabemos andar, né, dos 28 aos 35, acredito que sim, não é verdade? Porque se nós encalhamos no primeiro quadrante, vamos encalhar no segundo, e aí estamos encalhados, na verdade, em todo sentido. Vivenciar o lado bom do mundo. Sermos tolerantes. Sermos o que está escrito lá embaixo? Humildes. Certo? Depois de um ciclo de Saturno, se nós não aprendemos as eventuais experiências de Saturno, e se nós não formos humildes, vocês vão me desculpar, vocês merecem o segundo retorno meio rápido. Nós tínhamos dito que no primeiro quadrante é importante engatinhar. E o ato de humildade é um ato de flexionar, de ajoelhar.
não é verdade? Se nós não massageamos as nossas rotas, os nossos joelhos, numa idade propícia, agora vai ser mais difícil, um pouco não vai ser. Então vocês podem claramente interpretar o mapa de uma pessoa que esteja nesse quadrante, com outro quadrante, e de acordo com o mapa da pessoa, colocar isso nas devidas doses, conforme for a pessoa. É um período de humildade. E ver o que existe de bom no mundo. Nós, às vezes, fazemos um trajeto de um lugar ao outro, debaixo de uma velocidade de moto, de carro. Por que não vamos fazer esse trajeto mais devagar e a pé? Observar o que existe nas laterais. Às vezes nós aprendemos muito mais com o que existe à nossa direita, à nossa esquerda, durante a nossa trajetória, do que atingir os objetivos. Então vamos observar. E diz aí, ver o lado bom e vamos observar. Certo? Está ficando claro, pessoal? Desculpe, está um pouco rápido, porque depois vamos deixar para discutirmos talvez alguns outros assuntos complementares. Agora, vamos dizer, 35 anos. O Saturno adentra numa hipotética o quê? Quarta casa, não é verdade? 35 anos. É a crise da autenticidade. Você tem que ser autêntico. Isso é muito importante. Saturno em trânsito, em quadratura com Saturno natal. E claro, também temos o ciclo de Lua e assim por diante, certo? Tem que ser considerado. Crise da autenticidade. Saturno em trânsito em quadratura com Saturno natal. Vocês já pegaram, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, folha de anúncios? Precisa-se de fulano de tal, cara, no máximo de 35 anos. Não é verdade? Porque se em 35 anos o indivíduo não sofre ascensionalmente na sua carreira, ele fica na linear. Justamente as empresas já pegam funcionários, já têm uma determinada experiência, e a partir dessa experiência eles promovem, dão ao funcionário cursos, ou na matriz do exterior, ou qualquer escola por aqui, ou dão curso para esse pessoal. Por quê? Dos 35 anos aos 42 anos é um período de autoeducação e aprendizagem. O ciclo anterior era de 7 a 14, né? O início de aprendizagem. Quantas e quantas pessoas que não tiveram a sua formação escolar por N motivos, que não vale a pena discutir, já passou, não temos máquina de tempo, mas tudo está em tempo ainda, na verdade. É um período de que muitas pessoas, dos 35 aos 42 anos, que já estão com uma vida melhor, ou que já tem mais tempo, ou que tem o anseio de galgar cargos, né? Vão realizar cursos, ou vão completar aqueles cursos que não completaram na fase anterior, dos 7 aos 14. Quantas e quantas pessoas também se vê muito em temas femininos, porque até então estavam cuidando dos filhos, escola, uma coisa e outra, agora os filhos já caminham pelas próprias pernas, tem encontrado muitas pessoas do sexo feminino que voltam a estudar. Então, até certo ponto, para pessoas que às vezes não sabem o que fazer, é mandar essas pessoas novamente para a escola, fazer algum curso, né? Certo? Isso, pelo menos, acredito eu que seja muito importante. Porque veja o seguinte, aqui também o aprendizado tem que ver muito com o estabelecimento de segurança para o futuro. Não é isso? Ter uma família é uma segurança.
Ser criativo, estou dizendo palavras-chave de quarta, quinta e sexta casa. Ter uma família é uma segurança. Ter um imóvel é uma segurança. Ter filho se diz também que é uma segurança. Né? Segurança de ter problemas. Né? Quando o meu filho Alexandre viu que o governo, não sei o que, disse que os filhos deviam promover a segurança dos pais, ele disse: papai, o senhor não paga o instituto, o senhor não é aposentado. Não tive nem a resposta. Mas é a casa da criatividade. Certo? E o indivíduo que tem mais criatividade nessa faixa etária, ele sai na frente, não sai? Ainda mais no mundo competitivo que nós temos hoje. Não esqueçam que quinta casa é criatividade. Por isso que até nós temos na regra um curso de férias que só falamos de quinta casa. Para desenvolver a criatividade do indivíduo, né? Certo? Ou pelo menos para ele aguentar o expediente durante a semana, tendo uma ilusão do sábado e domingo, que vai fazer aquilo que gosta, não é verdade? Não é isso? Quinta casa, eu acho que é favor. Embora a quinta casa não seja uma casa, no meu entender, é um enorme sobradão, né? Porque o que cabe nessa quinta casa não é brincadeira, não é verdade? Então, tá aí. E depois nem precisamos falar da eventual hipotética última casa do segundo quadrante. Saúde e trabalho. Segurança para o futuro é saúde e trabalho, não precisa dizer mais nada. Né? Certo? 42 anos, né? Crise existencial. Eita, nossa. Saturno em trânsito, em oposição com Saturno natal. E Urano em trânsito em oposição a Urano natal. Dose, né? Saber quem é que acontece antes, quem acontece depois. Às vezes as duas acontecem juntos. Salve-se quem puder. O problema é de vocês resolverem com seus clientes, certo? O mapa está marcado, tá? O mapa da mina, a direção estou dando para vocês. Essa é a chamada fase da idade do ouro, das mulheres acontece isso, acontece aquilo, os psicólogos, analistas, porque para uns acontece, para outros não acontece. Uma vez eu respondi para uma revista que a astrologia esclarece. A revista voltou a falar comigo? Não. A astrologia que explica. O que certas pessoas, essa virada aí é altamente negativa e outras altamente positivas. Depende fundamentalmente dos planetas radicais. Porque se nós temos no nosso mapa um Saturno, um Urano, ele promete alguma coisa, não é verdade? E fundamentalmente essa passagem vai ativar aquilo que ele promete. Que esses planetas prometem no nosso mapa radical. Veja, aí quem então porventura casou na primeira quadratura de Urano, provavelmente vai descasar nessa outra quadratura. Certo? Ainda mais que o Urano está passando numa sétima casa, na verdade. Daí vocês vão completando tudo isso. Aí você dá uma longa história, etc. Cada cliente é um novo aprendizado, não é verdade? Então isso é muito importante. Tem a crise existencial. Bem entendido que isso pode ser desde os 38 até os 46, mais. Irem também para o Saturno. 42 é metade de Urano, né? Urano dá uma volta em 84 anos. 42 anos a 49 anos no terceiro quadrante. Veja o seguinte, o terceiro quadrante, ele faz oposição ao primeiro, não é isso? Não é isso? Ao quadrante do 0 ao 7, dos 28 aos 35, não é isso? Então o terceiro quadrante tem o seguinte. Fundamentalmente acontece realmente o que está marcado nessa primeira linha. Os fatores internos, todos nós temos os nossos fatores internos, eles conflitam com as influências externas. Nós temos aí oposição ao Saturno radical. Temos algo que faz oposição ao nosso Saturno. E também oposição ao nosso Urano, nós, né? Sem dúvida nenhuma,
os nossos fatores internos conflitos com as influências externas. Sem dúvida, vocês podem até usar essa mesma expressão ao indicarem para o cliente a fase que eles estão passando. Claro que cada um passa da sua maneira, de acordo com o seu mapa. É uma fase social, né? Que é o terceiro quadrante. Começa com uma conotação de livre, então é muito importante que o indivíduo seja social, né? Porque ele está recebendo uma gama de influências do mundo externo, precisa ser social, precisa ser político. E por isso da necessidade também de ser altruísta. Certo? 49 anos. Se houver qualquer dúvida, só perguntar, né? Se tivermos resposta sim, se não tivermos, assim. Aos 49 anos, crise do desprendimento material. Saturno em trânsito, em quadratura com Saturno radical. Uma coisinha, professor. Pois não. Aos 42, para o homem, eu acredito que para a mulher também, começa a haver o primeiro sentimento de velhice, né? Pode ser também é um fator, conforme o caso. Também, ou às vezes até, porque aí ele já vai dando uma virada na vida, né? E aí fica pensando naquelas influências que vêm do mundo externo. Se ele não tem uma estrutura, na verdade, ele se sente completamente abafado. Por isso que na fase dos 35 aos 42, é muito importante que seja reequipado com os conhecimentos. Curso de pós-graduação é muito importante dos 35 aos 42 anos, porque aí ele pode juntar praticamente as experiências anteriores, né, com novos cursos para fazer fácil isso também. Agora, aos 49 anos, nós temos o quê? Outra vez, o Saturno lá em cima, numa 10ª casa, não é verdade? Então, veja o seguinte, aos 40 nós estamos nos 49, né? Crise do desprendimento material. Aí muitas vezes ele não parte para os trabalhos, etc. O lado material, então ele fica realmente balançando, lutei, consegui, não consegui. Lutei para ter uma posição de ordem material, tenho, não tenho, como é que fica? É a crise do desprendimento material. Nós temos aí 49 a 56 anos. Temos, outra vez, o primeiro, o quarto quadrante. Nós temos aí o quarto quadrante. 46, 56 anos. É a fase da maturidade. É muito importante que o indivíduo que já culminou numa profissão, o Saturno já passou pelo meio do céu, na verdade, que ele delegue responsabilidades. É muito importante que então, ele delegue as responsabilidades para os subordinados, para as outras pessoas, né? Fique num cargo de direção, porque é uma fase o quê? Maturidade, tem que delegar responsabilidades, é uma fase ética e, fundamentalmente, é uma fase de responsabilidade. Toda essa fase da quadratura decrescente, o minguante de Saturno, porque é o quarto quadrante, é a fase dos resultados. Ele tem que, nessa virada, nesse balanço dos 49 anos, ele tem que estar muito atento. Vocês podem transmitir isso para os seus clientes, claro, de acordo com o trabalho, de acordo com a profissão deles, que é uma época realmente dele se resguardar no seu ser, estar assim e delegar responsabilidades. Ficar gerindo. Certo? E ele vai, então, é uma época para colher resultados. Porque eu acredito que nessa fase dos 49 aos 56 anos, se ele não vai ter resultados, está certo. Não é verdade? O trem já passou. E o trem costuma passar para quem tem, de uma maneira bem ampla e bem geral, Júpiter mal com Saturno.
Júpiter mal com Saturno, o trem passa, para na estação e ele deixa o trem passar. Perda de oportunidades. É muito importante estar aqui. É a fase dos resultados. E aí em seguida, o que nós temos? 56 anos. Segundo o retorno de Saturno, crise da doação. Saturno em conjunção com Saturno radical. É isso? É um caso só. Começa aí. Nós temos aí o Saturno, segundo o balanço de vida, não é verdade? Aí o indivíduo, puxa, quer dizer, estou dizendo isso hipoteticamente, o indivíduo, puxa, eu estou com 56, aos meus 28, eu podia até aproveitar, feito alguma coisa, tinha experiência, fiz, etc. É também uma época de reverência, que é um balanço também. Então, fazer uma reverência com tudo que ele teve em termos de resultados. É uma época de admiração. Se primeiramente o mundo era bom, depois o mundo era belo, né? Então tem que reverenciar, puxa, admiração, tem que admirar, principalmente tem que admirar o que existe nas laterais. Né? Tem que admirar realmente o que acontece. É época em que muitos indivíduos já têm netos, né? Eu, uma ocasião, indiquei para um industrial, ele já estava mais para lá do que para cá, já tinha até uma multinacional que queria comprar a indústria deles, os dois filhos estavam tomando conta da indústria, etc. Ele estava, sai, não sai, fica, o que eu faço da minha vida, né? Então eu lembrei que ele tinha dito anteriormente que tinha netos. Eu digo, eu só tenho que ser criança novamente. É a fase do primeiro quadrante, na verdade. Eu digo, brinque com seus netos, seja criança com eles, né? Depois ele me agradeceu enormemente, porque ele disse, puxa, esse ciclo eu em contato com os meus netos, e eu voltei à minha infância. E para ele aquilo foi uma salvação. Viver com o seu interior. Observar o que não havíamos observado anteriormente. Está marcado aí, né, pessoal? Agora nós temos 63 anos. Aos 63 anos, a crise da solidão. Nós já dissemos que crise é um momento de decisão. Não é por ser um eventual maus aspectos dessas crises, essas quadraturas, essas oposições, nós devemos levar isso em consideração como altamente negativo. Será negativo se nós compactuarmos, se nós deixarmos realmente o Saturno, outros problemas nos vencer. Certo? Então, sempre é em momentos de crise que nós temos que estabelecer um balanço e temos que fazer uma projeção para o futuro. E o futuro é Saturno também. O tempo que passou não volta. Nós podemos recuperar dinheiro, finanças, amores, alegria. A única coisa que não se recupera nesse mundo é o tempo. Porque também tempo e espaço é um conceito nosso. Estamos aqui na Terra, encarnados, assim por diante. E na verdade, tempo e espaço não existem. Muito bem, mas vamos aos 63 anos. Crise da solidão. Saturno, quadratura com Saturno, Urano, quadratura com Urano. É uma época bem difícil mesmo. 63 anos é um período bem crítico para o ser humano. Sempre levando em consideração uns anos antes, uns anos depois. Certo? 63 anos. Segundo quadrante. Ser consciente do seu futuro. Fazer uso das experiências anteriormente adquiridas. Isso é de suma importância. Transmitir
seus conhecimentos, se é que ele aprendeu. Porque a gente só dá o que tem, na verdade. Ser consciente do futuro, o uso das experiências em geral, transmitir seus conhecimentos. É uma idade de suma importância para devolver ao mundo, num certo sentido, o que o mundo deu. E isso é muito importante porque, veja, é um quadrante do estabelecimento, podemos dizer, de uma segurança para o futuro, na verdade. Lá, atividades, trabalho, se tiver, saúde, etc. Veja o seguinte, por que em Roma Antiga, para o indivíduo ser senador, pelo menos assim eu aprendi, não sei se está certo ou não. Na Roma Antiga, para o indivíduo ser senador, ele devia ter mais do que 63 anos. Por que 63 anos? Não podia ser 60, 65, 70? Não. 63 anos. E para ser senador, pelo que eu entendo de ser senador, deve ser um indivíduo que tenha experiência, né? Não como lá em Brasília, né? É um Senado com muito cheio de fraldas, né? Não é verdade? Não só de fralda, né? Calma. Fralda suja. Então é uma questão de fé de menos ou fé de menos. É mais ou fé de menos. Ah, parece demais. Demais, né? É isso, minha gente. Vamos dar um pouco de risada, porque depois nós desopilamos o fígado bastante do nosso colega, Valdemir, não é verdade? Então dá para vocês aguentarem uma palestra para todo mundo, não é verdade? Então, eu acho que a pergunta de vocês, puxa, até quando que vão esses 7 anos? Porque a gente está pensando, né? Um pouco mais, Saturno é paciência, e Saturno está retrógrado. E interessante, Saturno está nos primeiros graus de Áries, não é verdade? Interessante, né? Nós, hipoteticamente, Saturno aí está em Áries também. Né? Não há nada ao acaso, o acaso é uma lei que nós desconhecemos. Embora Saturno no espaço, Mercúrio no espaço esteja retrógrado, eu dou preferência de fazer palestras, principalmente quando Mercúrio está retrógrado, porque isso é ótimo. Mercúrio é comunicação, né? Então a gente tem que rever, reconsiderar, recapitular, falar novamente, né? Sempre tem que fazer do limão uma limonada. Aos 70 anos, minha gente, o que nós temos? Saturno, oposto a Saturno natal. Início terceiro, repete 14, 21 anos e repete 42, 49 para quem esqueceu, né? 70 anos. 70 anos é novamente aquela oposição, a crise do mundo externo. Né? Quando eu vi um anúncio da General Motors, realmente esse corre por aí, um senhor idoso, que ele contesta, puxa, mas que absurdo isso agora, que não sei o quê, vocês lembram desse anúncio? É do Corsa, né? Do Corsa, né? Isso. Certo? E eu logo lembrei dessa fase, 70 anos, porque o homem já deve estar lá com seus 70, né? Certo? Então está Tem questionando. casalzinho na banheira também, pegando sabonete. Eu não sabia. Do Snoopy, eles tomam banho com sabonete de criança, shampoozinho, perfume, tudo do Snoopy. Depois do 70. Eu sabia. Aí os filhos entram lá e ficam horrorizados com aquilo. Deus leva. A gente fica horrorizado. Quando eu fizer 70 anos, compra o sabãozinho. Já comprei. Por que você comprou? Mas por quê? Não interrompe o meu diálogo. Por quê? E você falou que quando quiser ser bem caro, você quer ganhar sabonete. Ah, não só. E ela já previu isso. É evidente. Tá bom, vai, vamos em frente. 70 anos.
terceiro quadrante, nós já falamos, então vamos em frente. Mas está terminando, pessoal, um pouco mais de paciência. É rápido, acabou, vai. Acabou. Vamos lá. 77 a 84 anos, né, já o outro quadrante dos resultados. Aí vocês podem ter alguns clientes nessa faixa etária. Tem alguma esperança também para ele, o resultado, etc. Quem sabe um reforço para aos 84 anos, o terceiro retorno de Saturno. Aí Saturno volta novamente ao começo. E tudo começa de novo aí. E se vocês quiserem substanciar isso, é só vocês irem levando em consideração que é uma escala, né? Isso funciona em termos de uma, não espiral, de uma aspiral. Nós sempre estamos aspirando alguma coisa, na verdade. São ciclos. E cada ciclo se reporta com o ciclo anterior, na pressuposição que o ciclo anterior tenha desembasamento, na verdade. Aí então nós temos aí Saturno, portanto Saturno, e aí nós temos o Urano em conjunção com o Urano radical, né? Então, épocas que, de modo geral, a pessoa volta a ser criança. Meu pai, meu avô está com tantos anos, já virou criança. Nada virou criança. Né? Está começando outra vez do zero, não é verdade? E temos também o seguinte, que Netuno está transitando em oposição ao Netuno radical. Dissolução. Vocês podem ver que pessoas com essas últimas características aí se tornam realmente crianças. O Netuno também tem um ciclo de 7 anos, 168, ele vive por 7, né? Também é Está no segundo retorno. Só que como é Netuno, não quis mexer muito, porque quando a gente mexe em Netuno, sai cada netuniada por aí. Coloca outra vez isso aqui um pouco. Pelo visto, parece que eu tenho mais tempo, o senhor Saturno, aí nós temos marcado as quadraturas, oposição e quadratura. Mas o ciclo não é só de quadratura, né, pessoal? Veja o seguinte, aquilo que eventualmente nós resolvemos, balançamos, vamos querer fazer, nós podemos ter uma concretização no sexto de Saturno com Saturno. Porque o sexto tem um aspecto de ordem mais material. A cristalização ocorre em ângulos de 60 graus. Então, quando nós temos o sextil de Saturno com Saturno, algo pode ser concretizado, algo pode ser cristalizado, a partir do que nós resolvemos no retorno. Temos o trígono é mais, podemos dizer, para diferenciar, o trígono é mais de ordem superior, mais de ordem até espiritual, porque nós temos trígonos, de modo geral, em signos do mesmo elemento, na verdade. Os sextos são signos amigos, né? Fogo e ar, né? Um precisa do outro. E depois nós temos um trígono lá em cima também, que vai ajudar realmente, faz um trígono com o nosso Saturno. E temos também um sextil, que também vocês podem realmente utilizar, claro, certo? Então vocês vão dizer, puxa, só falou em quadratura, certo? E o que nós falamos para Saturno, com respeito aos sextos, aos trígonos, pode aplicar também a Urano, a Netuno e a Plutão também. Só que é muito perigoso, quer dizer, os sextis de Netuno, é só olhando realmente como é que é. Tem livros que infelizmente eles colocam uma determinada faixa etária. Você está com X anos, então você está com o seu trígono de Netuno. Não vão nessas informações. Certo? Os trígonos de Urano, né? Os trígonos de Urano são relativamente interessantes, porque até, não sei se foi escrito alguém que disse, então são períodos, vamos dizer, de renovações, de mudanças no sentido altamente benéfico, né? Até podem despertar algo latente. O uso de Netuno também, a parte espiritual também pode ser dada. Né?
Mas eu vejo que, por exemplo, o sextil de Netuno com Netuno pode trazer alguma coisa que às vezes passa desapercebido. Mas o trígono de Netuno com Netuno, isso é muito mais sensível, muito mais evidente, certo? Plutão, por exemplo, Plutão dá uma volta completa em 250 anos, em média, né? Primeiramente, nós temos o sextil de Plutão, com Plutão radical. É uma época de realizações, mas ocorre numa faixa etária que nem sempre a pessoa está realmente ansiando por realizações. Porque Plutão, no meu entender, rege o ego, rege a vontade interior da pessoa, a possibilidade sim ou não de autorrealizações. A quadratura, então, que o indivíduo passa de Plutão com Plutão, é um período de contestações. A pessoa acaba se contestando. Fiz, não devia ter feito. Não fiz, devia ter feito. Então é muito importante indicar para as pessoas que deixam o período, e esse período de quadratura de Plutão com Plutão dura muito tempo, na verdade. Então é muito importante que vocês transmitam ao cliente e não temos máquina de tempo, não podemos voltar para trás. O indivíduo fez, ou não fez, praticou, não praticou, isso sim, na pior das hipóteses, de experiência para o indivíduo, né? Agora, o que eu vejo que é muito importante, muito bom, é o trígono de Plutão com Plutão, porque aí a pessoa já está mais madura. E não podemos determinar a faixa etária também, porque as paridades são muito grandes devido ao Plutão, mas é um período de autorrealizações. Eu vejo que na conformidade do Plutão, na conformidade do nosso mapa, é algo muito importante nós transmitirmos para a pessoa que já está numa determinada faixa etária, de um sentido de além, acredito eu, que seja muito bom. E veja, a astrologia, no meu entender, ela, claro que ela não faz o caminho, previsões também não fazem o caminho, mas ela ilumina o caminho. E eu vejo que quem está na astrologia e sente que está com uma responsabilidade, que vai transmitir algo para o ser humano, que não é nem melhor nem pior do que nós, na verdade. E se nós temos a possibilidade, a capacidade, a responsabilidade de transmitir algo para essa pessoa, nós devemos fazer. Porque senão nós vamos ocorrer no clima de omissão, né? Desculpe, às vezes é até preferível errar do que nós nos omitirmos. Mas com a astrologia, errar e omitir, para mim, tem o mesmo valor negativo, né? Então, tomar muito cuidado. Ou então, sermos humildes. Humildade é Saturno. Saturno rege a astrologia também, né? Nós devemos ser humildes e dizer para a pessoa, não sei. Indicar ao colega, ou dizer, eu vou estudar o seu assunto. É muito preferível você dizer, não sei, não estudei, não entendo, com respeito à sua pergunta. Porque vocês poderão prejudicar uma pessoa, prejudicar a si mesmo. E principalmente, num certo sentido, vocês estão prejudicando a astrologia, né? Porque a astrologia, ela ainda, né? Não se afirmou. Esperamos que agora em fevereiro, né, nós vamos ter uma conjunção Júpiter-Urano em 6 nos redondos de Aquário. Tivemos anterior de Júpiter-Urano em Sagitário. Sagitário estava domiciliado. Agora nós vamos ter uma outra, na verdade, a 6 de Aquário, e Urano está domiciliado. Então vamos esperar. Esperança sempre existe, né? A quantos degraus? A quantos degraus? No 6º degrau de Aquário. Grau. Ah, só falou degrau, por Grau. Mas a 6 graus de Aquário em números redondos. Então, mais uma esperança que a astrologia aí então se desenvolva os estudos de astrologia tão importante. Quem começou a estudar astrologia, sabendo a data que iniciou seus estudos, é muito importante que vá para trás um pouco e verifique onde ocorreu a conjunção Júpiter
Urano imediatamente anterior à dedicação dos seus estudos. Eu costumo fazer isso lá nas nossas classes em São Paulo, e sempre a conjunção anterior ocorreu num ponto altamente favorável para a pessoa, porque aí a partir daquele ponto foi lançado uma semente, a pessoa começou a se dedicar à astrologia. O Jorge tinha dito até 10 para as 8, né? Coisa assim. O Jorge não está aí. Ah, está aí o Jorge. Ô, Jorge. Quanto tempo? 15 minutos. 15. Pessoal, nós temos 15 minutos. Vamos aproveitar os 15 minutos? Fala. Professor, as semiquadraturas também são evidentes? Como elas são semi? Elas são semi-evidentes. Tá, não pisa Não tem muito. resposta. Tá entendendo? Se disser mais, é capaz de estragar. Tá bom? Tá bom. Qual é outra pergunta? Nada mais? Então nós vamos fechar o expediente mais cedo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu queria fazer falar de vocês, que se eu estivesse aqui sozinho, a gente não ia ter essa palestra.